Olá, meu nome é Alana, eu faço parte do grupo PET Geofísica da UFPA e no vídeo de hoje nós daremos início à aula sobre inserção de imagem no LaTeX. Nós vamos ver na aula de hoje sobre o pacote Graphics, o ambiente Figure. Bom, e o que é o pacote Graphics? Ele é o que nos permite inserir figuras no LaTeX. Aqui eu tenho um exemplo de modelo para nós inserirmos o pacote Graphics. E como vocês já viram em aulas anteriores, para nós inserirmos um pacote no LaTeX, nós precisamos usar o comando usePackage antes de Begin Document e depois de Document Class. Essa área é o que nós chamamos de preâmbulo do documento. No nosso caso, nós vamos escrever usePackage e entre chaves nós vamos escrever Graphics, que é o pacote que nós vamos utilizar. E como nós vamos inserir a figura? Para fazermos isso, depois de já escrevermos o pacote no LaTeX, nós vamos criar um ambiente Figure. Aqui eu tenho um exemplo de um modelo de ambiente. Eu vou explicar em slides posteriores o que cada comando significa, mas usualmente é assim que nós vamos escrever um ambiente Figure. O ambiente começa quando nós iniciamos e terminamos eles. Para fazermos isso, nós colocamos o comando begin e entre chaves figure e de opcional, entre colchetes, nós vamos colocar o posicionamento da nossa imagem. Abaixo disso, nós vamos escrever outros comandos e para fecharmos o ambiente, nós vamos colocar o comando end e entre chaves figure. Bom, como eu expliquei, os comandos begin e end figure, eles determinam o início e o fim do ambiente imagem. Na questão do posicionamento, eu coloquei uma tabela aqui com os símbolos que nós usamos e os seus significados. Por exemplo, vamos supor que eu estou escrevendo meu texto e entre dois parágrafos eu queira colocar a minha imagem. Para isso, entre colchetes, onde está escrito posicionamento, eu vou colocar o símbolo H. Ele significa here e ele posiciona a nossa imagem exatamente onde nós colocamos o nosso ambiente Figure. Se eu não fizer isso, se eu não colocar colchete nenhum, por exemplo, o LaTeX ele vai posicionar a figura de maneira mais cômoda para ele. Se for preciso, ele coloca a imagem em outra página, no final da página, enfim. Se eu quiser posicionar uma imagem no topo da página, por exemplo, no posicionamento eu coloco o símbolo T. Ele significa top e aí, como eu já disse, ele posiciona a imagem no topo do nosso documento, no topo da página, no caso. Se eu quiser posicionar embaixo, nós podemos usar o símbolo B. E para nós inserirmos a imagem em uma página à parte, com figuras e tabelas, nós vamos utilizar o símbolo P. Após nós abrirmos o nosso ambiente imagem, nós vamos posicionar a nossa imagem de maneira central. Para isso, nós utilizamos o comando Center. Como eu já expliquei, ele é usado para que a figura seja centralizada na página. Depois do comando Center, nós vamos inserir a nossa figura de fato. Para nós inserirmos a nossa figura, nós vamos usar o comando Include Graphics. Entre colchetes, nós vamos ter uma opção que eu vou explicar logo em seguida. E depois, entre chaves, nós vamos escrever o nome da imagem. É opcional nós colocarmos a extensão da imagem. Por exemplo, se a minha imagem for em PNG, em JPEG, em MPS, nós vamos colocar o nome da imagem, ponto, e a extensão dela. Ela, como eu já expliquei, a extensão é necessária ou não. Nas opções, eu coloquei de novo uma tabela com o que nós podemos fazer nessa imagem e seu respectivo significado.
Por exemplo, se eu quiser determinar a largura da figura, eu vou usar o comando widget. Eu vou escrever widget igual, vou escrever o tamanho da largura que eu quero e eu vou usar uma unidade de comprimento, seja centímetros, milímetros, enfim. Se eu quiser determinar o tamanho da imagem de acordo com a altura, eu vou usar height e eu vou colocar height igual o tamanho da altura que eu quero, por exemplo, 2, 3, e eu vou usar uma unidade de comprimento, centímetro, milímetro e assim por diante. Se eu quiser mudar a escala da minha figura, eu vou colocar scale igual e eu vou colocar um número. Por exemplo, se eu colocar 2, a escala vai aumentar em 20%. E assim por diante. Se eu quiser mudar a escala da figura, eu vou usar scale igual, por exemplo, 0,2. Esse 0,2 significa que a escala vai estar, que a figura vai estar 20% menor da imagem original. Se eu colocar 0,5, vai estar 50% do tamanho da imagem original. Se eu colocar 1, vai estar 100% do tamanho da imagem original. E assim por diante. Se eu quiser girar a minha imagem, por exemplo, eu vou colocar angle igual e vou colocar um ângulo. Esse ângulo ele vai ter que ser em graus e aí a figura vai ser rotacionada no sentido anti-horário. Eu vou colocar, depois que eu explicar todos esses comandos, vamos fazer uns exemplos no LaTeX, na prática, e aí vocês vão poder visualizar melhor o que cada comando significa. Depois que eu incluir a minha imagem, é opcional ou não também eu colocar uma legenda nela. Para nós adicionarmos uma legenda, nós vamos utilizar o comando caption e entre chaves nós vamos colocar uma legenda na nossa imagem. Se esse comando for inserido antes do comando include graphics, a legenda vai ser inserida acima da nossa imagem. Se nós colocarmos o comando caption abaixo do comando include graphics, a legenda vai ser inserida abaixo. Simples, né? Agora vamos falar do comando label. O comando label nos permite com que uma imagem seja facilmente referenciada no texto. Vamos supor que nós estamos escrevendo nosso texto e eu queira referenciar uma imagem que eu já coloquei no texto. Normalmente nós colocamos de acordo com a figura 5, de acordo com a figura 10, enfim. Esse 5, esse 10 é referente à posição da imagem no texto todo. Se é a segunda imagem, se é a quinta, enfim. O LaTeX nos permite que a gente faça isso de forma muito simples. A gente não precisa saber a posição da imagem, a gente não precisa ir contar a imagem. O LaTeX nos permite fazer isso de forma automática. Para isso, nós vamos utilizar o comando label. Nós escrevemos o comando label e entre chaves nós colocamos um rótulo. Por exemplo, referência 2, referência 3, referência... Enfim, imagem 1, imagem 2. O rótulo que você queira. E quando você for referenciar essa imagem, nós usamos o comando ref e entre chaves nós colocamos o rótulo dessa imagem. Assim, vai ser automática a inserção da posição da imagem no texto. Por exemplo, se ela for a 10ª imagem, quando nós colocarmos o comando ref, o LaTeX vai automaticamente colocar a figura 10, a figura 11, enfim, vai ser de forma automática. Bom, bora fazer na prática alguns exemplos de como inserir figuras aqui no LaTeX. Eu estou usando o Kyle e vamos começar fazendo um novo documento. Bom, eu vou criar um arquivo limpo para a gente começar a fazer os nossos exemplos. Bom, primeiro eu vou salvar aqui.
Vou salvar em uma pasta. O nome do meu documento vai ser inserção figuras, exemplo, ponto text. Pronto. Comecei o meu documento. Como a gente começa? Com o comando document class. Vou usar options e style. Bom, os meus options, desculpa, eu vou colocar só o tamanho da letra e vou fazer um artigo. Pronto. Depois eu vou escrever alguns pacotes aqui que normalmente nós usamos. O primeiro é para caracteres em português. Tem caracteres que nós usamos muito em português. E esse pacote chama esses caracteres. O segundo é sobre o português. Esse pacote faz com que, por exemplo, como nós vamos inserir imagem, a legenda fica em português. Por exemplo, assim, figura 1, não fique figure 1. Não seja em inglês, seja em português, figura 1. E depois, nós vamos usar nosso pacote graphics. Graphics. De novo, ele faz com que nós possamos inserir imagens no LaTeX. Eu vou usar, como é um documento simples, vou usar esses 3 pacotes. Bom, vou iniciar o meu documento. E tá aqui ele encerrado. Vamos supor, por exemplo, que eu estou escrevendo um texto sobre Machado de Assis. Então, vou colocar um trecho aqui do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O verme que primeiro as frias carnes do meu cadáver. Dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Vou dar um PDF LaTeX aqui para ver como está o meu texto. Texto simples, né? Vamos supor que após esse texto eu queira colocar uma imagem de Machado de Assis, por exemplo. Então, como a gente viu na apresentação, nós precisamos iniciar o ambiente figure. Então, eu coloco begin, entre chaves, figure. E aqui ele já abriu e fechou o ambiente figure. Como eu quero que a minha imagem seja colocada exatamente onde eu escrevi o ambiente, eu vou colocar o símbolo H de here. Possa ser que quando a gente coloque o H, o B, que significa para colocar abaixo, né, bem abaixo da página, ou o T, que é para ser colocado acima, ele ainda não coloca a imagem onde a gente quer. E para forçar isso, nós podemos colocar um ponto de exclamação. O LaTeX entende que não, eu quero que seja colocada aqui a minha imagem, e ele não muda isso. Como a gente viu posteriormente, para que a minha imagem seja centralizada, eu coloco o comando center. Ele já me sugere aqui o comando. Eu vou colocar espaçado aqui para ter melhor visualização dos comandos que eu vou colocar.
Após Century, eu vou colocar a minha imagem de fato. Então, eu vou colocar o comando include graphics, options e o name. Ele já até coloca aqui para mim. Entre colchetes, eu vou colocar algumas características da minha imagem, como eu mostrei naquela tabela. Tamanho de altura, tamanho de largura, ângulo, a rotação da imagem, se eu quiser que ela seja rotacionada. Então, eu vou colocar, a princípio, um comando básico, que é o scale. Eu quero que a minha imagem seja 30% do tamanho original dela. E aqui, entre chaves, eu vou colocar o nome da minha imagem. Eu já tenho a minha imagem salva aqui. Ela, como vocês podem ver, aqui é o documento que eu criei. Tá aqui o ponto .text. Aqui são os auxiliares, o PDF que foi criado, enfim. Ela tá aqui na pasta figuras. Bom, aqui tá a imagem que eu quero acrescentar. O nome da minha imagem se chama Machado, underline de, underline Assis, e a extensão dela é JPG. Então, para facilitar, eu vou aqui copiar o nome da imagem, Ctrl C, copiei já, e vou aqui no documento colocar o nome da minha imagem. Não vou colocar extensão e só assim vocês vão ver que quando eu rodar meu documento vai dar um erro. E eu vou explicar o porquê. Já adiantando que vai dar um erro. Ok, depois de Include Graphics, eu vou colocar a caption da minha imagem. Caption da minha imagem. E a caption vai ser autor de memórias póstumas de Brás Cubas Machado de Assis. Pronto. Essa vai ser a caption da minha imagem, simples. E a minha label, eu vou referenciar como... Primeiro, eu vou colocar uma label simples, depois eu vou explicar outros tipos de label que facilitam a gente na hora do nosso texto. A minha label vai ser figura. Pronto. Assim é o meu ambiente figura. E vamos supor que após a minha figura, eu queira colocar um texto sobre Machado de Assis, por exemplo. Eu já tenho aberto aqui. Tá aqui. Vou copiar esse primeiro e segundo parágrafo. Do Brasil Escola. Ctrl C. No meu Caio. Ctrl V. Aqui, como tem um parágrafo, como vocês já viram, eu vou colocar 2 barras invertidas. Desculpa. E assim, eu quero que seja meu texto. Bom, como eu já tinha falado antes, se eu rodar assim, vai dar um erro. E eu vou explicar esse erro e como consertar ele. Bora aqui, fazer o PDF. Bom, vocês viram que deu um erro. Tá aqui. Esse erro tá destacado aqui em vermelho. E ele diz que o arquivo Machado de Assis, que é a minha imagem, ele não foi encontrado. O porquê disso, né? Bora ver. Como é que a gente consegue resolver esse erro, né? Bom, não era só colocar o nome da imagem que ia funcionar. Bom, não é bem assim. Como vocês podem ver,
O meu arquivo, o meu texto, aqui o meu ponto .tex, ele está em um repositório chamado minicurso latex. A minha imagem, ela não está aqui, eu poderia colocar minha imagem aqui. Mas, para ficar mais organizado, eu criei outro repositório chamado figuras e coloquei todas as imagens que eu vou usar no meu documento aqui, incluindo a minha imagem, que se chama Machado de Assis. No LaTeX, a gente precisa colocar exatamente o caminho para chegar até a minha imagem. Como eu falei, a minha imagem está em uma pasta, em um repositório, dentro do repositório que está meu documento. E esse repositório se chama figuras. Figuras. Dentro de figuras, eu vou achar minha imagem Machado de Assis. Então, depois que eu escrevo o nome do meu repositório, tem que estar igualzinho, com acento, com letra maiúscula, como vocês podem ver aqui, ó, tá igualzinho. Eu coloco uma barra, que significa o prosseguimento do caminho. E se eu entrar em figuras, eu vou ver logo a minha imagem. Não tem mais outro repositório. Então, tá aqui, Machado de Assis. Bora rodar de novo no meu arquivo. E aqui está a minha imagem com 30%, com a escala de 30% da imagem original. E como vocês podem ver aqui abaixo dela tá a caption, né? Ou a legenda. Figura 1, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Toda vez que eu for colocando imagens, eu vou ter que ficar colocando o caminho até chegar a essa imagem, né? Fica um pouco chato e cansativo escrever o documento. Então, existe um comando que está incluso dentro do pacote Graphics, que se chama Graphics. Eu escrevo esse comando no preâmbulo ainda. Abre e fecha chave. Abre e fecha chave. Dentro da chave mais interna, eu vou colocar o caminho até chegar a essa imagem, que no caso, para mim, figuras, barra. Pronto. Com esse comando, eu não vou precisar mais ficar escrevendo o caminho da minha figura. Basta só colocar o nome dela. Então, se eu for dar um PDF LaTeX aqui, pronto, rodou meu documento. Então, de forma mais organizada, eu posso ir escrevendo o meu texto em uma parte, né, dentro de uma pasta, ou enfim. E eu posso criar outra só com as minhas figuras. Como no meu caso, eu criei uma aqui só para as minhas figuras. E assim fica mais organizado. O LaTeX entende que é para acessar ela e dentro dela eu vou encontrar a imagem que eu coloquei o nome aqui no documento. Bom, então bora começar a mexer em algumas configurações da minha imagem. Como eu expliquei antes, aqui em Include Graphics, dentro do pochete, a gente tem várias possibilidades. Mexer com a largura, mexer com a altura. Bora começar a mexer com a largura. Para isso, eu dou o comando width igual, eu quero de 3 centímetros a minha imagem. Dou um PDF LaTeX. E a minha largura vai estar com 3 centímetros. Nossa, mas por que mudou a largura e a altura? Uma das vantagens do LaTeX é que ele mantém mesmo assim a proporção, a largura e a altura. Por exemplo, se eu quiser de 7 centímetros, ele vai aumentar a largura em 7 centímetros e na mesma proporção vai aumentar a altura também. Então,
Isso é ótimo. Vou querer também mexer, por exemplo, como a gente viu, com o ângulo. Igual a... Vamos rotacionar a 45 graus. A minha figura foi rotacionada a 45 graus, como eu expliquei no sentido anti-horário. Quero rotacionar a minha figura a 90 graus. A minha figura é rotacionada a 90 graus. A 180. A minha figura é rotacionada a 180 graus. São várias possibilidades aqui que eu posso colocar, como a gente viu na nossa apresentação. Outra é sobre a caption. Como eu falei, se eu colocar o comando caption acima de include graphics, a minha legenda vai ficar acima da minha imagem. Nesse caso, eu coloquei abaixo, então a minha legenda ficou abaixo da minha imagem. Vamos colocar ela acima de include graphics. Vou dar um Ctrl X, Ctrl V. Vou rodar. E como vocês podem ver, a minha legenda ficou acima da minha imagem. Outra que a gente pode mexer é sobre o label. Aqui, como vocês viram, a minha referência dessa imagem se chama Fig1. Então, vamos supor que eu estou escrevendo o texto, né? Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis. Vamos supor que eu queira escrever aqui. Veja na figura. Bom, eu não quero colocar um número direto, porque pode ser que isso seja parte de um texto muito grande. Então, já inseri outras figuras acima, eu não quero ficar contando. Então, eu sei a referência da minha figura, que é Fig1. Então, vou dar barra F, abre e fecha chaves. E minha referência é Fig1. Aqui, como vocês podem ver, quando eu dou aqui barra F, dentro das chaves, automaticamente, ele coloca em ordem todas as referências que eu tenho no meu documento. Como eu tenho só uma imagem, só uma referência, então ele mostra o Fig1. Então, eu posso digitar ou dar Enter, Fig1. Quando eu rodar meu documento, vocês podem ver aqui, ó. Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, veja na figura 1. Entende? Então, se essa figura fosse a segunda, por exemplo, terceira, vamos incluir mais outras figuras aqui, para a gente ver esse exemplo. Vou incluir outras figuras aleatórias aqui em cima. Include graphics. Vou querer minha imagem também de tamanho 7 centímetros. E o nome da minha imagem é paisagem 1. Eu tenho na minha pasta aqui, figuras, uma imagem chamada paisagem 1. Bom, a minha caption eu vou adicionar abaixo da figura. Então, eu coloquei depois de Include Graphics. E ela vai ser paisagem de Vou colocar minha label. Foi a segunda imagem que eu coloquei. Então, eu vou colocar Fig2. Tá?
rodar um PDF LaTeX e vocês vão ver aqui na referência o que vai mudar. Viram? Ao verme que primeiro reou as frias carne do meu cadáver. Aqui eu... Coloquei aqui errado, me desculpa. Não, PDF LaTeX. Coloquei a minha a minha primeira imagem em ordem, né? Depois vem a imagem de Machado de Assis. E aqui no meu texto, onde eu referenciei a imagem do Machado, já mudou um número. Ela já é a figura 2. Isso é automático. Como ela é a segunda figura em ordem, né? Que aparece no meu texto, aqui mudou e ela é a figura 2. Então, é muito bacana isso. É algo que o LaTeX possibilita pra gente, né? Que facilita muito. E é uma das vantagens de utilizar o programa. Vamos dar prosseguimento aos próximos assuntos. E aí eu vou fazendo outros exemplos e a gente volta aqui pro Kyle. Vamos fazendo eles e assim por diante. Assim, finalizamos o assunto do vídeo de hoje. Nos siga nas nossas redes sociais e para mais informações verifique a descrição dos vídeos. Até mais!